Olá! Começa agora o Janela Educativa. No dia 27 de fevereiro aconteceu o 19º Festival Internacional de Cinema de Punta del Este. Para conversar conosco sobre o evento está o crítico de cinema e professor da Fevale, Marcos Emílio Santuário, que foi convidado no festival. É um prazer tê-lo aqui, professor Marcos. Obrigado, o prazer é meu, Candice. Então, professor, como é que foi a experiência no festival? Bom, é sempre algo extremamente positivo, né? Para nós, assim, críticos de cinema, envolvidos com cinema, poder participar de eventos do porte do Festival Internacional de Cinema de Punta del Este, que esse ano completou 19 edições, mas uma coisa interessante é que ele é um dos festivais mais antigos da América Latina, porque a primeira edição foi lá nos anos 50, e depois ele teve muito tempo sem acontecer e volta a acontecer e chega à sua idade, né, adulta de 19 anos de edição. É um festival muito importante, teve gente como Ingmar Bergman, Omar Sharif, quer dizer, grandes referências do cinema mundial que pisaram lá no tapete vermelho do festival nos seus inícios e depois muitíssimos artistas. Eu acompanho o festival há mais ou menos 10 anos. Eu fui num primeiro momento na condição de crítico de cinema e repórter cultural para fazer a cobertura jornalística do festival para o Jornal Correio do Povo e a Rádio Guaíba, onde eu trabalho como editor de cultura. E lá comecei a conhecer aquela realidade onde muitíssimos produtores, diretores e atores e atrizes latino-americanos iam levar os seus filmes. E de lá para cá começou uma relação entre a gente que me fez, em alguns momentos, ser convidado para ser jurado do festival, inclusive, assim, para julgar os filmes latino-americanos em competição. E nessa última edição fui convidado para assumir a programação do festival no que se refere aos filmes brasileiros e, consequentemente, ao convite dos diretores e dos atores brasileiros que estiveram lá nessa edição, que começou lá no dia 21 de fevereiro e terminou no sábado, dia 27, né, com a entrega dos prêmios e tal. Professor, e o senhor pode citar para nós algumas produções que foram bem comentadas durante o festival? Ah, sem dúvida. Eu diria assim, do Brasil, quando me pediram para fazer a programação brasileira, eu tratei de levar filmes que fossem mais representativos desse universo que a gente tem brasileiro, que é o universo da diversidade, né? Tem filmes feitos de todos os tipos, para todos os gostos, contando muitas histórias e de diferentes maneiras, né? Então eu selecionei 5 filmes para estarem lá. Selecionei um filme do Rui Guerra, um dos grandes diretores brasileiros, um senhor respeitável de 84 anos, nascido em Moçambique e que se radicou no Brasil já há muito tempo e que lançou recentemente um filme chamado Quase Memória. Um filme que tem a participação do Tony Ramos como ator principal e que trata um pouco assim das memórias de um cidadão brasileiro. Um filme extremamente interessante, estreou nos festivais no ano passado e eu decidi indicar para essa edição do Festival de Cinema de Punta del Este. Também a gente levou, aí sim, a Glória Pires, homenageada do festival, e nós levamos o filme mais recente em que ela atua, que se chama Nise, O Coração da Loucura, que é um filme que trata de uma mudança importante lá nos anos 50, na psiquiatria brasileira, a partir do envolvimento de uma médica, a doutora Nise, que vem para modificar os tratamentos psiquiátricos acontecidos no Brasil a partir daquele momento. Então, esse é um filme também que esteve lá, foram duas sensações, né? E a abertura do festival, a gente levou um filme que ganhou, o ano passado, o Festival de Cinema de Gramado. Foi o filme Ausência, do Chico Teixeira, também premiado no Festival de Berlim. O Chico teve lá, muito querido, assim, ele não está muito bem de saúde, mas mesmo assim ele apresentou o filme, foi muito aplaudido, e essa abertura com o filme Ausência, vencedor de Gramado, ela também se deu porque o Festival de Punta del Este decidiu homenagear o Festival de Gramado.
Então nós abrimos o festival com o vencedor de Gramado do ano passado. E também teve lá o filme do Gregório Graziosi, uma ópera-prima, como eles chamam, que é o primeiro filme, né, da carreira de um diretor, com o Irandir Santos, com o Júlio Andrade, tratando das revelações de uma cidade como São Paulo, que em sua arquitetura revela muito das relações pessoais que se dão ali. Tivemos também Prova de Coragem, do Roberto Gervitz, um filme produzido pela Mônica Schmidt, aqui do Rio Grande do Sul, com a Mariana Ximenes e o Armando Babaioff nos papéis principais, tratando assim dos relacionamentos humanos e das dificuldades do crescimento de cada um. Então, assim, eu diria que esses foram os principais filmes brasileiros que estiveram lá a partir do momento em que me chamaram para programar o festival. Do ponto de vista das produções brasileiras, eu achei que essas produções poderiam dar esse olhar importante assim, para o cinema latino, do que hoje se faz no cinema brasileiro, né? Professor, e o senhor comentou quanto às características do cinema brasileiro. Existe alguma integração, algum intercâmbio nas produções de cinema latino-americanas? Cada vez mais, Candace. Porque assim como nós, no mundo acadêmico, tratamos de fazer cada vez mais relações com as outras universidades, e aí depois eu posso até te comentar que nós estamos estabelecendo relações importantes que nasceram lá no Festival de Punta del Este, com universidades do Uruguai e do Peru, em relação com a Fevale, as produções, os produtores, os realizadores em geral na América Latina estão buscando cada vez mais coproduções, o que faz com que se possa reduzir custos, ou seja, se dividem os custos entre os países e também com isso se trata de tentar alcançar um mercado consumidor maior. Então é cada vez mais real essa existência das coproduções e cada vez mais nós vemos filmes coproduzidos entre Brasil, Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, Peru, Argentina, Uruguai, Colômbia, México, quer dizer, um caminho sem volta esse. E é interessante também, posso comentar, isso eu não tinha comentado com ninguém, o próprio Rui Guerra, quando eu liguei para ele, convidando para que ele fosse ao festival, ele me disse: Marcos, que maravilha, porque eu estou nesse exato momento buscando uma coprodução com o Uruguai. E vai ser muito importante para mim poder ir até o festival, mostrar o meu filme e também conversar com os produtores e distribuidores uruguaios, que é um desejo que eu tenho. Então, quer dizer, a coisa aconteceu no momento, demonstrando na prática isso que tu me perguntas, né? As coproduções cada vez mais são um desejo e um interesse do nosso cinema. E o senhor acabou de falar sobre as coproduções acadêmicas, né? Que o senhor ia comentar agora. Isso é um outro tópico muito importante, porque eu aproveito, então, nessa minha dupla condição, né, de jornalista, crítico de cinema e professor e pesquisador, sempre que eu vou a um festival de cinema, que eu sou convidado, ou que eu estou trabalhando, como no Festival de Cinema de Gramado, onde a gente está fazendo a curadoria também com o Rubens Ewald e a Eva Pivovarsky, eu, do ponto de vista acadêmico, sempre procuro também estabelecer algumas relações que possam trazer para o âmbito acadêmico um crescimento no processo de pesquisa, de investigação e, consequentemente, poder trazer para a universidade o debate e a discussão e os encontros relacionados ao cinema. Especificamente em relação ao Festival de Punta del Este, foi muito interessante porque no ano passado, eu, quando estava lá, fui procurado por uma professora, doutora em comunicação, a professora Rosário Radakovic. Ela fez um trabalho muito interessante no doutoramento dela sobre o cinema e a indústria criativa. Qual a surpresa dela quando eu disse que esse é um dos focos das minhas pesquisas na Fevale. Eu trabalho exatamente no mestrado aqui de Indústria Criativa, onde eu sou um dos professores. As pesquisas que eu desenvolvo é exatamente na área do cinema e da indústria criativa. Então, com a professora Rosário, nós estabelecemos um primeiro contato para começar a desenvolver uma pesquisa conjunta entre Brasil, Rio Grande do Sul e Uruguai. E aí ela quer envolver também professores da Universidade Católica, lá de Montevidéu, que é onde eu me formei como jornalista e depois voltei ao Brasil. A professora Rosário está estabelecendo contatos para que a gente consiga formar, assim, uma rede de pesquisadores internacional para dar conta desse processo, né? Então, esse trabalho que ela está fazendo, que é o Cine Nacional
de la década é uma pesquisa em que ela reuniu vários professores lá da Universidade da República do Uruguai para entender os processos que acontecem em relação à indústria criativa no cinema. E claro, como as pesquisas elas são muito amplas, eles se dedicaram ao estudo do cinema uruguaio numa década. E nós aqui estamos trabalhando, eu coordeno uma pesquisa em que a gente está buscando fazer um panorama do cinema gaúcho também em uma década, para, com a professora Rosário e outros pesquisadores, desenvolvermos aí um projeto de pesquisa que dê conta de mostrar um pouco o que está acontecendo com essa indústria criativa, que é flamante e que é um dos momentos mais importantes da produção também no universo da arte e da cultura, hoje, não só no Brasil, mas também em outros países. Então, os festivais também servem para essa troca e nesse ano foi muito interessante também porque eu conheci o professor Isaac Leon Farias, que está lançando esse livro aqui sobre o mito político e a modernidade fílmica. Ele estudou o cinema dos anos 60 na América Latina e também está muito interessado em trabalhar com a gente nesse olhar da pesquisa da indústria criativa e do cinema. E ele é peruano, quer dizer, pode acontecer uma integração interessante do ponto de vista do cinema, dos festivais, da indústria criativa e do que a gente está produzindo em pesquisas na nossa universidade. Com certeza. Muito obrigada, então, professor Marcos Santuário. Mais uma vez é um prazer te ter aqui com a gente. Obrigado, o prazer foi meu. E o Janela Educativa fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando nossa programação através do nosso canal no YouTube e também curtir a nossa página no Facebook. Até mais!